Capítulo 20. Se as fortalezas e muitas outras coisas que a cada dia são feitas pelos príncipes são úteis ou não. Para conservar seguramente o Estado, alguns príncipes desarmaram os seus súditos, outros mantiveram divididas as terras submetidas, alguns nutriram inimizades contra si mesmos, outros dedicaram-se a conquistar o apoio daqueles que fizeram suspeitos no início de seu governo, alguns construíram fortalezas, outros as arruinaram e destruíram. Se bem não seja possível estabelecer determinado juízo sobre todas essas coisas sem entrar nas particularidades de cada um dos estados onde devesse ser tomada alguma dessas deliberações, falarei de maneira genérica, compatível com o assunto. Jamais existiu um príncipe novo que desarmasse os seus súditos, mas, antes, sempre que os encontrou desarmados, armou-os. Isso porque, armando-os, essas armas passam a ser tuas, tornam fiéis aqueles que são suspeitos. Os que eram fiéis assim se conservam de súditos, tornam-se teus partidários. Porque não se pode armar todos os súditos, beneficiados aqueles que armas. Com os outros podes tratar mais seguramente. Essa diversidade de tratamento que reconhecem em seu favor os torna obrigados para contigo e os outros desculpar-te, julgando ser necessário, tenham aqueles mais recompensas por estarem sujeitos a maiores perigos e maiores obrigações. Mas quando desarmas, começas a ofendê-los, mostras deles duvidar, ou por vileza ou por desconfiança, uma ou outra dessas opiniões concebe ódio contra ti. Por não poderes ficar desarmado, torna-se necessário que te voltes à milícia mercenária, que é daquela qualidade que já foi dita. Quando fosse boa, não poderia ser por forma defender-te dos inimigos poderosos e dos súditos suspeitos. Porém, como disse, um príncipe novo num principado também novo, sempre organizou as forças armadas e destes exemplos a história está repleta. Mas, quando um príncipe conquista um novo estado que, como membro, se agrega ao antigo, então é necessário desarmar o conquistado, salvo aqueles que, nele, foram teus partidários na conquista. Estes mesmos, com o tempo e a oportunidade, devem ser tornados amolecidos e efeminados, procedendo-se de modo que as armas fiquem somente em poder de teus próprios soldados, daqueles que, no estado antigo, estavam junto de ti. Os nossos antepassados e aqueles que eram considerados entendidos costumavam dizer que Pistoia precisava ser mantida pela divisão do povo e Pisa pelas fortalezas. E, por isso mesmo, em algumas regiões por eles conquistadas, mantinham as discórdias entre os partidos para dominá-las mais facilmente. Isto, naqueles tempos em que a Itália apresentava certo equilíbrio, devia ser útil. Mas não creio se possa admitir tal como preceito odierno. Eis que não acredito pudessem as divisões, alguma vez, acarretar qualquer benefício. Ao contrário, quando o inimigo se avizinha, as cidades divididas, necessariamente, perdem-se logo. Eis que sempre a parte mais fraca aderirá às forças externas e a outra não poderá resistir. Os venezianos, levados pelas razões acima mencionadas, segundo acredito, incentivavam as facções guelfas e gibelinas nas cidades a eles submetidas. Se bem nunca as deixassem chegar à luta, alimentavam entre elas essas divergências para que, ocupados os cidadãos naquelas suas diferenças, não se unissem contra eles. Isso, como se viu, não lhes aproveitou porque, derrotados em Vailá, logo algumas daquelas cidades passaram a se insurgir e eles tomaram todo o estado. Tais atitudes revelam fraqueza do príncipe. Eis que em um principado poderoso jamais serão permitidas semelhantes divisões, úteis somente em tempo de paz. Eis se por elas pode mais facilmente manejar os súditos. Mas, sobrevindo a guerra, tal sistema demonstra sua falácia. Sem dúvida alguma, os príncipes se tornam grandes quando superam as dificuldades e as oposições que lhes são antepostas. Porém, a fortuna, principalmente quando quer tornar grande um príncipe novo, que tem mais necessidade de adquirir reputação do que um hereditário, o faz nascer dos inimigos e determina que lhe sejam opostos embaraços, a fim de que ele tenha oportunidade de superá-los. É assim, possa subir mais alto pela escada que os inimigos lhe oferecem. Por isso, muitos pensam que um príncipe hábil deve, quando tem ocasião,
incentivar com astúcia alguma inimizade para, eliminada esta, continuar a ascensão de sua grandeza. Os príncipes, particularmente aqueles que são novos, têm encontrado mais lealdade e maior utilidade nos homens que no início de seu governo foram considerados suspeitos, do que nos que inicialmente eram seus confidentes. Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, dirigia o seu estado mais com aqueles que lhe foram suspeitos do que com os que não o foram. Mas deste assunto não é possível falar em caráter genérico, pois o mesmo varia segundo cada caso. Somente direi isto: os homens que no início de um principado haviam sido inimigos, sendo de condição que para manter-se precisam de apoio, o príncipe poderá sempre com grande facilidade vir a conquistá-los. E eles tanto mais são forçados a servi-lo com lealdade, quanto reconheçam seres necessário cancelar com obras aquela má opinião que, a seu respeito, se fazia. Assim, o príncipe deles obtém sempre maior utilidade do que daqueles que, servindo com excessiva segurança, descuram de seus interesses. Já que o assunto torna oportuno, não quero deixar de recordar aos príncipes que tomaram um estado novo pelo favor de alguns dos habitantes do mesmo deverem considerar bem qual a razão que determinou assim agissem os que o favoreceram, se a mesma não é afeição natural em relação a eles, mas sim, se o apoio decorreu do fato dos mesmos não estarem satisfeitos com o estado anterior. Só com fadiga e grande dificuldade se poderá conservá-los amigos, dado que é quase impossível possam vir a ser contentados. E, considerando bem os exemplos que se extraem das coisas antigas modernas, em razão disso, ver-se a ser muito mais fácil ao príncipe tornar amigos aqueles homens que se contentavam com o regime antigo e, portanto, eram seus inimigos, que aqueles que, por descontentes, fizeram-se seus amigos o favoreceram na conquista. Tem sido costume dos príncipes, para poder manter seu estado mais seguramente, edificar fortalezas que sejam a brida e o freio postos aos que desejassem enfrentá-los, bem como um refúgio seguro contra um ataque de surpresa. Eu louvo esse proceder, porque usado desde tempos remotos, não obstante Messer Niccolò Vitelli, nos tempos atuais, destruiu 2 fortalezas na cidade de Castelo para, assim, conservar o estado. Guido Ubaldo, duque de Urbino, tendo retornado ao seu domínio de que havia sido expulso por César Borgia, destruiu desde os alicerces todas as fortalezas daquela província, por entender que sem aquela seria mais difícil perder novamente seu estado. Os Bentivoglio, retornados a Bolonha, usaram igual expediente. Portanto, as fortalezas são úteis ou não, segundo os tempos. Se te fazem bem por um lado, prejudicam-te por outro. Pode-se explicar esta afirmativa pela forma a seguir exposta. O príncipe que tiver mais temor de seu povo do que dos estrangeiros deve construir as fortalezas, mas aquele que sentir mais medo dos estrangeiros que de seu povo deve abandoná-las. O castelo de Milão, edificado por Francisco Sforza, fará mais guerra à casa dos Sforza do que qualquer outra desordem naquele estado. Por isso, a melhor fortaleza que possa existir é o não ser odiado pelo povo. Mesmo que tenham fortificações, elas de nada valem se o povo te odeia. Eis que a este, quando tome das armas, nunca faltam estrangeiros que o socorram. Nos nossos tempos vê-se que as fortalezas não têm sido proveitosas a príncipe algum, senão a condessa de Forli quando foi morto o conde Girolamo, seu esposo. Eis que a mesma, refugiando-se numa fortificação, pode fugir ao ímpeto popular, esperar pelo socorro de Milão e recuperar o estado. Ademais, as circunstâncias eram tais que o estrangeiro não podia socorrer o povo. Depois, também para ela pouco valeram as fortalezas quando César Borgia atacou e o povo, seu inimigo, aliou-se ao estrangeiro. Portanto, teria sido mais seguro para ela, quer então, quer antes, não ser odiada pelo povo do que possuir fortalezas. Consideradas assim todas estas questões, louvarei tanto os que fizerem como os que não fizerem as fortalezas, e censurarei aquele que, fiando-se nas fortificações, venha a subestimar o fato de ser odiado pelo povo.